Este podcast é oferecimento da comunidade Mantenedores Outliers, uma comunidade que nós temos com donos de escola que estão esparramados pelo Brasil. Se você também é dono de escola e quer fazer parte desta comunidade, acesse o QR Code aqui na tela deste podcast e assim você vai fazer uma parte de uma comunidade forte, com donos de escola que estão crescendo, evoluindo e estão dentro desta comunidade para compartilhar, para servir e para se ajudar. Então esse é um podcast oferecimento da comunidade Mantenedores Outliers. Vamos pro vídeo. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Educatom Podcast, o nosso 7º episódio aqui, podendo falar sobre educação, levar conteúdo para vocês, mantenedores de escola. E hoje uma convidada muito especial para nós, que já vem dentro da nossa consultoria, que já vem dentro das nossas formações, da nossa comunidade, e tem uma história linda para ser contada para vocês e para que você, mantenedor, possa entender que você não está sozinho, que os desafios vêm, as dificuldades vêm, mas a vitória também, à medida que a gente trabalha e se dedica. E ela é mãe, empreendedora, empresária, mãe de 6 filhos. Eu quero que ela possa contar essa história aqui. Diante de todos os desafios do dia a dia, também tem os 6 filhos que ela precisa dar atenção, casada. Tem uma instituição lá em Jundiaí, uma escola de educação infantil, e que vem crescendo com oportunidades aí de abrir novos projetos, abrir mais unidades e se desenvolver, escalar aquilo que ela já faz como educação. Então seja bem-vinda, Priscila, mantenedora da escola Nosso Dom em Jundiaí. Obrigada, quero primeiro te agradecer pela oportunidade, né, pelo interesse em ouvir sobre mim, ouvir minha história. Sim, Obrigada. Sim, com certeza, Priscila, o nosso podcast, o objetivo é esse. Eu já conheço sua história um pouco, mas eu queria ouvir também, que todo mundo possa entender qual é a sua jornada até aqui, né? E a gente tem uma conexão, inclusive, com o Leandro, que é da onde nós viemos, né? A gente vem de uma história de muita dificuldade, as nossas famílias, né? Em algumas linhas aí vindo de comunidades. Então, ver hoje o seu crescimento e todos os resultados que você tem alcançado, eu acho que até para você, né? Poxa, olha de onde eu saí, onde eu cheguei e onde eu posso ir mais, né? Então, eu queria ouvir a sua história inicialmente para todo mundo se conectar e entender quem é a Priscila, da onde vem a Priscila. Bom, eu nasci e cresci em Jundiaí, num bairro de periferia. O meu pai é ferramenteiro de profissão, a minha mãe, ela foi ter uma profissão, né, foi se desenvolver como manicure. Caraca. Depois, assim, né, então ela ficou com a gente em casa um período, até os meus 13 anos, aí ela começou a trabalhar em outras coisas, até que, por necessidade, né, teve que sair para trabalhar, para ajudar a compor renda e tal. E aí depois ela foi estudar e é manicure. Caraca. Então, essa é a minha história, né? Eu tenho mais 2 irmãs, eu sou mais velha, né? De 3 mulheres. Então, 3 mulheres? Meu pai... O sonho do meu pai era que eu nascesse um menino, né? A gente sempre brinca, porque eu já tinha nome, eu me chamaria Tiago. Caraca! E meu pai fala que quando ele olhou pra mim, ele fala isso com todo o carinho do mundo, né? Ele olhou pra mim e ele fala que o primeiro sentimento foi decepção. Que ele olhou e falou assim, e agora, né? Não foi o que eu planejei, não é um menino. E aí ele falou que depois de alguns meses ele pediu para Deus nunca mais dar um menino para ele, que ele foi apaixonado em ser pai de menina. E ele é tão apaixonado pelo universo das meninas, ele é tão sensível que quando eu engravidei, né, do meu primeiro filho, que a primeira foi menina, aí a segunda gravidez foi um menino, ele ficou super desesperado, eu não vou saber ser avô de menino. Então mudou a chavinha. Sim, caraca, meu, que história. E aí, diante disso, como foi pra você essa veia empreendedora? De onde que veio, assim? Como que você começou a falar, poxa, eu quero empreender, quero fazer algo novo? Meu pai tem bastante participação, vocês vão me ouvir falar bastante dele. Legal. Ele é uma pessoa que me empoderava demais, né? Nem tinha essa palavra, mas você é linda, o seu cabelo é lindo, você é inteligente, você pode. E eu sempre fui uma aluna um pouco diferente na escola, né? Eu dava bastante trabalho de comportamento, de conversar, de fazer bagunça, mas tinha ótimas notas e tal. E na minha família tem alguns empreendedores, mas meu pai não é essa pessoa, né? Meu pai foi funcionário a vida toda, é aposentado como ferramenteiro. E aí, desde pequena eu gostava de vender coisas. Caraca. Então, quando eu tinha 6 anos, minha mãe fazia cocada. E aí, ela
né, fazia cocada para vender e eu gostava de pôr na cestinha e vender pelo bairro. Então eu saía com um primo que é um pouquinho mais velho, né, para me ajudar a carregar a cestinha e a gente vendia cocada. Depois eu vendi geladinho, eu vendi de tudo que você pode imaginar. Então era engraçado porque às vezes meus pais falavam, mas não tem dinheiro. Eu dizia, não, mas eu tenho. Porque eu tava sempre vendendo alguma coisa. Isso não tem jeito, né? E aí isso é uma coisa que é muito minha, né? As minhas irmãs não são assim, por exemplo. Tá. Então eu acho que essa questão de querer vender, de gostar com essa veia empreendedora, eu sempre tive. Só que a gente não sabe nada, né? Sim. A gente bate bastante a cabeça nesse caminho. Sim. Então, tive loja, que não deu certo, e eu fui tentando fazer as coisas, e eu tenho esse amor pela educação, né? Eu sou formada em matemática, eu fiz faculdade de matemática, eu dei aula no estado, fui funcionária pública por quase 9 anos, e aí sou professora de musicalização infantil, e foi assim que eu conheci o universo da educação infantil, e eu me apaixonei. Eu não imaginava que eu me daria tão bem com os pequenos, né? Eu gostava de dar aula de matemática. Eu não imaginava que a música seria uma solução. Sim. E quando eu fui mãe, eu acabei fazendo esse curso de musicalização. Já tinha uma habilidade musical ali e tal. E aí fui dar aula numa escola, em algumas escolas. Desculpa. E aí me encontrei na educação infantil. E falei, um dia eu vou abrir uma escola infantil. E deixei esse sonho guardado. E aí fui tendo os meus filhos, né? Foram 4 filhos biológicos, né? Então, 4 gestações. E depois vieram os 2 por adoção. Então, depois que eu tive os 4 filhos, que eles já nem eram mais da educação infantil, que eu consegui abrir a nossa primeira unidade. Que legal. Que tinha o nome de Cordeirinhos. Cordeirinhos. Você comentou recente com a gente que era esse nome. E até o logo, né? Que era... Contava um pouquinho da história dos seus filhos juntos ali, né? Que legal, assim, primeiro, poder ver essa sua jornada, né, como filha, como você fala do seu pai, da sua mãe, isso é muito legal porque quando a gente tem uma relação muito forte com a família, né, isso fortalece a nossa jornada, porque eles vão vendo os desafios, mas eles vão vendo também essa escalada, né, mesmo às vezes não entendendo, por que você está fazendo isso? Poxa, não daria para ir para um outro caminho, eu acho que você iria bem nisso, aqui, naquilo, mas eles vão entendendo essa escalada que a gente vai fazendo, e você trouxe também essa relação familiar para dentro da educação, que eu acho que isso é muito legal, porque esse amor, essa compreensão, esse carinho, esse afeto, se não existe da mantenedora, o desafio é muito maior na relação dos professores com os alunos, né? Então para você hoje, cara, eu fico olhando a sua escola e falo, poxa, é só o começo, dá para ver, dá para visualizar várias outras unidades já, né? Nem sei se esse é seu objetivo, mas imagino que seja. Crescer. Estamos a caminho, né? Tá quase lá. Mas falando um pouco também dessa sua jornada ainda lá na tua, antes de empreender e olhando um pouco para esse segmento, né? Você como mãe, cara, como é ser mãe de 6? Como foi esse desafio também de você equilibrar todos esses pratinhos, né? Mãe, é um malabarismo esposa, de elefante. Cara, como foi isso? 6 filhos, isso é demais. Como foi? Então, eu acho que desde a minha infância, assim, o que me separou de um caminho que eu poderia seguir, porque eu tive vários amigos que se envolveram com coisas que não eram boas, amigos que morreram ou que se perderam mesmo nesse caminho, o que me separou ter uma estrutura familiar muito sólida, né? Legal. Então, o meu pai, eu falo que é um cristão de verdade, daquele tipo de que é honesto, que me separou mesmo. Então, a fé dele, né? E a forma com que ele viveu a vida toda me separou desse universo. Né? Então, eu brinco que no bairro, né, todo mundo tinha gato na TV. A gente não tinha. Tá. Porque isso pro meu pai fere os princípios dele. É muito bonito de ver, Sim. Sabe? Então todo mundo assistia de tudo, a gente não. A gente não podia ter CD pirata. A gente não podia ter uma roupa de marca pirata, né? Então ele era muito rigoroso nesses pontos. E um pai muito carinhoso, muito presente, que eu tenho muita lembrança de ele nos levava aos parques. Sabe, eu falo que para você ser feliz precisa de coisas muito simples. É isso aí. E aí meu pai, ele construiu uma base muito forte. Meu pai e minha mãe, claro, né? Sim. E aí, então, nesse caminho... E minha mãe, ela é a pessoa mais adotiva
que eu conheço, assim. Todo mundo chama minha mãe de mãe. A gente até fica bravo. Mãe, ela não é sua filha, para! Então, ela tem essa atitude de adotar pessoas. Legal. Minha casa sempre foi cheia de gente. Já morou gente em casa que minha mãe acolheu. Então, essa questão de adotar é muito da nossa família, principalmente da família da minha mãe, assim. Tá. Que a família toda sempre morou nesse bairro, né? Legal. Meus avós, eles vieram de Alagoas. Tá. Vieram primeiro para o interior de São Paulo, mais interior ainda do que Jundiaí. E depois veio para Jundiaí. E ali ele trabalhou em algumas indústrias e tudo mais. E quando a gente aprende na escola sobre o êxodo do Nordeste, meu avô viveu isso. Sim. Então minha mãe, sim, ela viveu uma situação de vida ainda mais difícil que a minha. Ela passou fome, ela teve dificuldades maiores que as nossas. Eu nunca passei fome, apesar de ter vivido numa comunidade, uma estrutura de família, de casa, de tudo, né? Sim. Simples, sempre estudei em escolas públicas. Eu tive uma condição ainda melhor do que a dela. Uhum. E aí, então, eu acho que essa veia de ser mãe de muitos e tal, vem por conta disso, da família mesmo. O sonho da minha vida era ser mãe. Eu não imaginaria, né? Eu não imaginava naquele momento que eu seria mãe tão jovem. Tá. Eu fui mãe aos 18, Caraca. primeira vez. E aí, então a maternidade aconteceu. Já naquele momento eu tinha um desejo pela adoção, mas foi com meu primeiro marido, né? Eu tive 2 filhos desse primeiro casamento. Tá. E aí ele não tinha esse mesmo desejo de adoção que eu tinha. Então passou, ficou pra lá, né? E aí a gente se separou, eu conheci o meu marido atual e uma das primeiras conversas que nós tivemos foi sobre adoção. Caraca. Meio doido, né? Tipo, nada romântico, né? Quantos filhos você quer ter? Que legal. E eu dizia que queria ter 5 filhos. Tá. Né? E ele brinca, eu assustei, eu saí correndo. Só que não... Não deu tempo. Não deu tempo. E aí nós tivemos mais 2 filhas, né, biológicas. Ele exerce paternidade com os outros mais velhos também, se você perguntar para as crianças. Que legal, então ele fala que ele tem todos os tipos de paternidade. Ele tem enteados, ele tem filhos biológicos e ele tem os filhos adotados. Que legal. E foi então que a gente começou a pensar que nossa família não estava completa depois da 4ª filha. Uhum. E aí a gente chegou a ir atrás de adoção em 2010. Tá. E aí eu tive uma gravidez de alto risco, da 4ª gestação. Tá. E aí eu descobri essa gravidez e a gente parou com o processo de adoção. Tá. E aí isso ficou guardado no coração e tudo mais. E inicialmente eu tinha aquela fala que todo mundo tem, que é até um pouco preconceituosa. Ai, mas é muito burocrático. Ah, mas é muito difícil. E precisa ser. Sim. Porque precisa ter uma triagem, né? Precisa ter uma preparação para adotar. Sim. E aí em 2019... isso começou a ficar muito latente no meu coração de novo. E aí eu falei, Gu, acho que a nossa família não está completa, vamos adotar? Aí ele falou, foi você que tinha desistido, eu só estava esperando você querer de novo. Caraca, que eu legal, nunca desisti. cara. E aí a gente foi atrás, né, de entrar com todos os processos e tudo mais. Tem um grupo na nossa cidade que se chama Grupo Semente, que é um grupo de apoio à adoção. A gente se aproximou desse grupo novamente, como nós tínhamos feito lá em 2019, 2010, né? 10 anos antes. Tá. E a gente começou todo esse processo. Então, são alguns encontros, tem as habilitações e tudo mais. E nós conhecemos os nossos filhos. Existe no Brasil inteiro vários sites de busca ativa. Tá. São crianças que são consideradas inadotáveis para o sistema ou com chances muito pequenas de serem adotadas. Tá. E aí os estados, cada estado tem o seu. O de São Paulo chama Adote um Boa Noite. Os nossos filhos não são daqui, eles são de Pernambuco. Tá. E aí a gente viu a foto lá, a gente quer ser adotado, a gente quer ter uma família, eu sou a Juliana, né? E cada um se apresentando, eles se apresentam num textinho. E quando eu olhei aquela foto, eu falei, meus filhos, preciso buscá-los, eu achei meus filhos. Caraca. Daí o Gustavo falou, calma, né? Calma. E aí a gente entrou em contato com a comarca de onde eles vieram. Tá. E aí tudo foi se desenrolando, né? Deu tudo certo. A gente estava para viajar no dia 15 de março para conhecê-los pessoalmente, porque até então a gente fez só videochamada. Tá. E no dia, acho que 16, ou não, no dia 15 a gente viajaria, mas daquela semana estourou o Covid em 2020. Tá. E aí eles pediram pra gente não ir. Tá bom. Então nós cancelamos passagem, hospedagem, aluguel de carro, tudo que estava certo.
E a gente não estava numa situação tão favorável financeira, e os nossos amigos contribuíram financeiramente. Então legal, a gente ganhou passagem, a gente ganhou. Que legal. Então a adoção não aconteceu só por nós, né? Naquela ocasião. Mas aí a gente acabou perdendo muito com isso. E aí a gente teve que esperar até outubro. Até outubro. Foi bem, assim, foi um ano muito dolorido, né? A gente teve perdas, né? O meu sogro, o pai do meu marido, ele faleceu de Covid. Poxa. Então, nesse caminho, foi um caminho muito sofrido. Sim. E os nossos filhos chegaram pra gente, a gente se conheceu pessoalmente em outubro de 2020. E eles são maravilhosos. Que eles legal. Os meus filhos são as melhores coisas que aconteceram, assim, na minha vida. É legal você falar sobre a maternidade, né? Porque acaba que para muitos tem um desafio. Poxa, será que eu vou conseguir dar conta? Será que eu vou conseguir equilibrar tudo isso ao mesmo tempo? Será que eu sou a pessoa para gerar tanto amor assim, né? Então, é bonito de ver você falar. E você traz um assunto também muito importante, que é essa questão da adoção. Eu tenho parentes, né, que também adotaram. E, cara, eu fico observando que passa um tempo, parece que aquela criança, ela de fato, sabe, vai tendo os traços, vai sendo muito parecida com o pai, com a mãe, né? E aí você fala, eu acho que não foi adotado, é teu mesmo, já era teu, já estava pronto para você ali. Então isso é legal de ver, e quanto mostra para nós, né, que estamos assim, poxa, que não teve ainda essa experiência, que não é tudo que muitas das vezes a sociedade coloca, né? Poxa, os conflitos que vão acontecer, os desafios que vão acontecer, eu acho que vale muito a pena o que você está falando aqui. E como é interessante também para esses jovens hoje que não querem, né? Eu não quero ser pai, não quero ter mãe, não ser mãe. Ontem eu estava falando isso para a Thalita. Eu não consigo imaginar minha vida sem meus filhos, assim. Eu não consigo ver pessoas ainda não tendo, sabe? Porque, filhos, cara, é maravilhoso, cara. Independente se são seus biológicos ou adotivos, cara, é maravilhoso, porque parece que te acelera, faz você mudar seu pensamento, suas atitudes, as relações que você constrói. Parece que as pessoas que vão se aproximando têm esses valores, os princípios, é muito legal. E aí você vai construindo e você conseguir ver o crescimento deles, né? Você fala, cara, é maravilhoso tudo isso. Então, primeiramente, parabéns, assim, por essa sua jornada aí. E olhar, né, uma pessoa que veio de uma comunidade, dos desafios, ter ali a força muito forte da família, construir também a tua. E aí você chega na escola e tem um contato também com as famílias, porque daqui a um tempinho eu quero te perguntar, como que você tem visto essa relação família-escola, que cada vez mais está conturbada, está desafiadora? Você como mãe tem uma visão, você como mantenedora tem uma visão, eu quero te ouvir disso. Mas ainda trazendo essa questão dos filhos, você com 6 filhos, como foi e como é estruturar e caminhar dentro de uma instituição que tem ali mais, vamos se dizer, tá? Como você é a mãezona, então tem mais 60 filhos, mais 70 filhos. Como é tudo isso? Tá, então falar um pouco da maternidade é meu assunto favorito. E fica à vontade, vamos embora. Maternar para mim é muito mais simples do que... Eu sou uma defensora da maternidade. Eu acho que as pessoas demonizam a maternidade, complicam, sabe? Uhum. Quando nasce um filho, nasce uma mãe, a gente sabe maternar. Lógico que tem exceções, né? Existem, mas de um modo geral, a gente sabe o que fazer. E eu gosto de falar que a gente precisa sempre procurar simplificar. Eu acho mais fácil, no meu mundo, né? E eu entendo quem pensa diferente, ter mais de um filho do que um só. Sim. Né? Eu não sou equilibrado o suficiente para ter um filho só. E criar bem, sabe? Então acho que é mais sobre mim isso. Legal. Então eu acho que ter muitos filhos... faz com que eles também aprendam e vivam realidades que, se eu tivesse um só, eu não conseguiria gerar, entendeu? Então, eu acho que a maternidade, ela é cansativa, né? E ela envolve um esforço, mas não é difícil do jeito que dizem, sabe? Eu acho que, para mim, ela assim, é desafiadora. Tem sentimentos que são difíceis de lidar, mas é a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Sim. E ainda bem que foi jovem, sabe? Foi muito bom ser mãe muito jovem. Legal. Eu acho que hoje eu seria uma mãe bem diferente se tivesse outro bebê hoje. Né? Sim. E a maternidade aconteceu para mim de uma forma muito leve. Legal. E até pouco tempo atrás eu não tinha nem ajuda
com ajuda com os trabalhos domésticos e tal. Então eu falo que minha casa era uma grande república. Que a gente dividia, a partir do momento que eles conseguem fazer algumas tarefas de casa, eles já fazem, né? Sim. Hoje eu saí de casa, deixei um textinho no grupo. Quem vai fazer cada tarefa? Porque a nossa ajudante não vai. Tá certo. Então já tá. É isso aí. É todo mundo junto. Todo mundo junto. E eu dou uma surtada. Então, as pessoas me perguntam, como você dá conta de tudo? Gente, eu não dou. Eu não dou conta de tudo. Eu tento ser o melhor que eu posso, mas eu tenho total consciência de que eu não vou ser perfeita. E eu falo bastante para as mães lá na escola, e para as minhas amigas, e para quem conversa comigo, que a gente deveria copiar o modelo dos pais de pensar. Porque os pais, quando termina a licença paternidade, que é curtinha, eles voltam para o trabalho, eles sentem saudade, eles amam os filhos, mas eles não sentem culpa de ter que trabalhar. E é nisso que eu falo que a gente deveria se inspirar nos homens, né? No modelo masculino aí. Sim. Porque a gente sente muita culpa, a mulher sente culpa demais. Culpa por colocar na escola, ou culpa por ter que parar de trabalhar e parar de contribuir financeiramente. Sempre vem uma culpa junto. E aí eu sou defensora de que não precisa sentir culpa por essas coisas, né? Faz o que o teu coração está dizendo que tem que ser feito e faz em paz, assim. Porque toda escolha requer uma renúncia, né? Se você escolhe ficar em casa, ficar com atenção exclusiva para a criança, você está renunciando a algumas coisas. E se você resolve trabalhar, você vai entender que seu filho não vai viver com você grudado ali o tempo todo. E foi a escolha que eu fiz. Então, e até assim, eu defendo que as mães precisam ter lazer, precisam viver. Tem que viver. E aí, nessa minha trajetória, eu ouvi demais. Nossa, mas você tá aqui se divertindo e seus filhos? Você largou seus filhos? E eu sempre falava, nossa, mas se fosse o meu marido viajando para pescar, estaria tudo certo. Tá tudo bem, né? Mas eu tô fazendo uma viagem de trabalho, vou ficar aqui 4 dias e aí eu tenho que ouvir isso, sabe? Então, eu sempre confrontei e eu acho que a gente tem que rever, né? Repensar como a mãe, ela é cobrada. Só a mãe. E não é 50-50. Então, eu acho que a minha maternidade também é possível, porque eu tenho um parceiro que faz a parte dele. Legal. Então, é válido. Faz junto com você, né? Soma com você, né? Eu não falo, ele faz a parte dele, Sim. Né? Da divisão das tarefas. Então, por exemplo, ele que leva as crianças para a escola e busca todos os dias, não sou eu. Mas que faço isso. Já teve fase da nossa vida que era eu. Quando ele viaja, trabalho, porque às vezes sou eu que faço. Os nossos filhos fazem bateria, piano, academia. Gente, é muita tarefa. Então, a gente é muito Uber de filho, eu falo, né? Sim. E ele faz a parte dele. Então, eu acho que, né, no meu caso, não daria certo ter tantos filhos, ou não seria tão leve se eu não tivesse essa divisão de tarefas com ele, né, com o pai. É legal você falar isso, porque assim, eu venho aprendendo recente, né, porque os meus filhos ainda pequenos, agora que eles estão ficando mais independentes, mas assim, eu poder ver a minha esposa ter um tempo para ela também, né, a importância disso. Então vai para uma academia, vai dar um passeio no shopping, mesmo que seja num dia de semana, é bom para elas, porque a gente sabe que é diferente o peso e a responsabilidade da mãe do que pro pai, né, é muito diferente. E aí a mãe, ela acaba, aquilo que você falou, se culpando demais. Poxa, quando teve, né, o desmame da Estela, a Estela parou de mamar. Cara, a Thalita, ela chorou, ela ficou emocionada. Nossa, poxa vida, como que vai ser essa agora? Parte é terrível. A minha última filha, como eu sabia que seria a última gestação, né? Sim. Eu falei, eu vou amamentar tudo que eu puder. Ela mamou 5 anos e mesmo assim eu chorei. Não tem jeito, chora. E aí eu falei, caramba, vida, mas não é assim, mas não é o mesmo sentimento. Aí depois agora foi o Henrico tá parando de mamar, e aí os dois desfraldados, então assim, vão no banheiro, você começa a ver e ela se emociona por tudo, a gente fica vendo, mas assim, o que é importante, ela tá conseguindo voltar. A gente queria ter o terceiro, né, o sonho da Thalita sempre foi ter 3, e aí eu falei, e aí, vida, e tal? Ela falou assim, poxa, mas agora eu tô voltando as coisas ao normal, tô tendo a minha vida de volta, vamos dizer assim. Então a gente não pensa agora, mas é porque ela tá conseguindo voltar a fazer as atividades dela. Então esse tempo para mãe, para mulher é importante, porque também faz sentido para as coisas que ela faz em casa, né? Até para fluir melhor. Então, e olhando por esse cenário, veio em qual momento a escola? Você sempre empreendeu, mas em qual momento, com qual filho que você foi ter a ideia de ter uma instituição? Eu já trabalhava em escola, né? E eu falava, nossa, eu acho que eu faria diferente nisso, aquela coisa, né?
se eu tivesse uma oportunidade, mas era um investimento que eu não teria condição de ter. E aí a minha irmã falou, Pri, tem um dinheiro guardado aqui e eu acho que você vai, dar muito certo, vamos fazer alguma coisa juntas? E então, inicialmente, hoje a minha irmã não é mais a minha sócia, mas ela que fez, a Thaís, né, que fez esse sonho acontecer, de fato. Então ela viabilizou, ela sabia que eu tinha um desejo. E aí a Elis tinha 1 ano e pouquinho, foi em 2012 que nós começamos a construir. Tá. E a Elis é de 2011, né? Então a mais nova, que é a 4ª gestação, né, de falar assim, porque os mais novos que chegaram para mim já não são os mais novos de idade, é meio confuso, né? Mas foi a minha última gestação, tinha sido há 1 ano e pouco. Tá. Então a gente começou a fazer, a gente fez numa casa adaptada, completamente diferente do que você viu ali hoje, do que as pessoas veem no Instagram e tal, era uma outra estrutura, e a gente começou bem pequenininho mesmo. E aí a gente conseguiu mudar no final de 2019, e aí a gente quase quebrou em 2020, na pandemia. Quando a gente conseguiu dar um salto para o espaço que a gente tem hoje, a gente quase quebrou mesmo, então a pandemia foi bem difícil. Tá. Então a escola aconteceu lá atrás, em 2012 começamos a construção, em 2013, em fevereiro de 2013 a gente inaugurou a escola e começamos a operar. A minha filha estudava na creche da prefeitura, mais nova naquela ocasião, e aí ela só veio ela não foi a minha primeira aluna, essa mais novinha, porque eu não tinha turma, né? Então... E era ela é até hoje um grude, né? Ela era um grude comigo, enfim. Essa gestação foi uma gestação bem peculiar. A gente tinha muitas chances dela não sobreviver. Ela nasceu prematura. Então é uma criança que teve mais cuidados e aí virou um grude, né? E aí a Eli só veio para a escola mesmo. As minhas filhas mais novas, as 2 mais novas, só vieram para a escola quando a escola já estava com algum número de crianças ali para elas interagirem, senão ia ficar parecendo uma mãe cuidando das próprias crianças na escola, né? Sim. Então a gente começou lá em 2013, a gente teve um período em que nós tivemos aquele tipo de parceria com a prefeitura da cidade, e aí a gente entendeu que isso não fazia mais sentido, e em 2021 a gente rompeu, e aí nós seguimos o nosso caminho bem mais alinhado com aquilo que nós sempre sonhamos, né? A nossa escola, ela preza demais pelo acolhimento. E eu falo que quando eu vou fazer atendimento das mães, né, eu falo, a minha função aqui de diretora é cuidar de você, mãe. Sim. Porque a minha equipe vai dar conta, né, a sua criança vai ser muito feliz aqui, tá tudo certo. Legal. E eu preciso cuidar de você, preciso que você fique bem, porque metade, inclusive, da adaptação da criança depende dessa família. Se a família confia na escola, se existe uma relação de confiança, as coisas fluem. E eu falo que quando a escola e a família se encontram, acontece um namoro, né? E depois um casamento. Legal. E casamento é desafiador. Total. Né? Eu tô a fazer 18 anos aí com o meu marido. É muito desafiador. Sim. E só dá certo se existe muito diálogo. Se a gente consegue conversar. Então eu falo para as famílias, a gente não é perfeita. Nós somos uma escola que busca, nós miramos na perfeição. Legal. Mas a gente erra. Legal. E quem vai me apontar o erro? São vocês. Né? Então, toda vez que acontecer alguma coisa que não tá legal para vocês, é importante que vocês falem, porque assim vocês me dão a oportunidade de melhorar. E eu tenho certeza que é por ouvir as famílias, por ter esse contato muito próximo, né, escola e família, é que a gente conseguiu vencer, por exemplo, a pandemia. A gente não quebrou na pandemia, igual aconteceu, infelizmente aconteceu com muita gente. Então, eu acho que a gente está nesse caminho. E isso na educação infantil já é uma coisa, né? Esse ambiente mais acolhedor na educação infantil é mais comum de ver. E a gente quer partir agora, dar o próximo passo, é nesse caminho que nós estamos, de abrir um fundamental e que siga essa mesma linha. Sim. Em que a família e a escola caminhem juntos, né? Eu acho que criar filhos, criar seres humanos melhores, não dá para fazer sozinho. Sim. Eu não faço sozinho, eu preciso da comunidade, né? Eu preciso tanto da comunidade escolar, da comunidade familiar, né? As pessoas com quem a gente convive. E eu tenho essa sorte, assim, os pais dos meus alunos viram meus amigos, a gente passa a frequentar a casa um do outro, acontece. Não, e é legal ver o trabalho que vocês fazem, porque olhando para a educação infantil, e aí tem uma conexão muito forte, né, que talvez não foi nem pensado, mas lá, qual que é o desafio das famílias, das mães, quando a criança tá ali com seus 6 meses, 1 ano, né? Poxa, confiança, ter uma segurança, poxa, eu vou deixar meu filho aqui, não vai estar comigo, vou estar trabalhando, será que o mesmo amor que eu daria em casa, eles vão receber aqui, como vai ser? E aí você já traz toda essa sua bagagem de experiência como mãe,
fortalece muito para essa mãe que vai vivenciar o que você já viveu. Então você trazer ali uma prova social sua é muito bonito e muito interessante, porque eu como pai ficaria mais tranquilo. Minha esposa já não, ela passou por isso, ela sabe o que é, ela vai também ter uma conexão comigo, e aí você consegue construir uma jornada mais tranquila, não fácil, mas um pouco mais tranquila para os pais, né? E aí nesse crescimento seu, você foi tendo alunos, você foi trazendo essa percepção dessa parceria com a prefeitura, depois vocês caminharam sozinhos. Quais foram os desafios e quais são os maiores desafios que hoje você tem enfrentado dentro da instituição? Eu pergunto isso porque a educação está se tornando algo bem complexo, né? E a gente sabe que muitas instituições estão se perdendo no caminho daquilo que ela precisa transmitir. Até a Juliana colocou aqui, né, algumas coisas que ela faz na instituição dela e que são importantes, que ela valoriza e que firmam ali os valores dela. Mas para você, quais são os desafios hoje que você tem enfrentado, que você tem olhado e falado, poxa, esse ponto aqui é complexo, eu preciso olhar dessa forma? Como tem sido para vocês? A gente tem alguns pilares que são desafiadores. A questão da contratação de equipe é sempre um desafio, é sempre desafiador. E aí a gente trabalha muito a questão de formação. Então, pode parecer romântico demais, mas a gente fala muito sobre amor e afeto e criação de vínculos dentro da escola. Então, da mesma forma que a gente traz formação, nós somos uma escola COC, que o COC traz uma formação pedagógica, sim, a gente tem esse olhar, de olhar no olho da criança, é um ser humano que está ali. Né? Então, isso reflete também no que os pais sentem. A gente tem grupo, que a escola é que cria o grupo de WhatsApp com os pais. Então, todas as turmas têm um grupo de WhatsApp que funciona super bem. Eu tenho zero aborrecimento. Legal. Com o grupo de WhatsApp, zero. Legal. Né? E a gente está ali junto. Então, é um formato muito de parceria. Tá. E a gente também entende que a gente só é capaz de fazer esse tipo de atendimento tão pessoal, porque nós temos o trabalho com poucas crianças, né? Então, nós somos uma escola de até 100 alunos por período. Personalizado, né? O atendimento é personalizado. Legal. Se fosse uma escola de 1.000 alunos, eu precisaria de pelo menos 10 núcleos aí para cuidar. E é isso que a gente quer oferecer na nossa próxima unidade. Legal. Né? Núcleos que possam fazer essa integração. Então, o pai de hoje, eu acho que essa geração de pais, ela tá diferente de quando eu comecei lá 12 anos atrás, né? São várias coisas. Sim. Tem coisas muito positivas, eu vou começar falando das positivas. Quando eu abri a escola, lá, né, pequenininha e tudo mais, eu nunca recebia o pai para fazer a visita. Caramba. Era sempre a mãe. Sim. Sempre a mãe. Isso já não é uma realidade. Eu vou te dizer que pelo menos 80% das vezes, ou a mãe vai com o pai, ou ela vai e fala assim, eu tô fazendo uma curadoria e depois, as que eu gostar, eu vou voltar com o meu marido, pode ser? Legal. Então, assim, a maior parte das decisões, eu não sei, né? Isso aqui vai ser um monte de gente vai ouvir de um monte de lugar do Brasil, mas na nossa realidade, os pais estão fazendo parte. Então, eu vejo que evoluímos. Isso é muito legal, né? Isso é muito sensacional. Eu falo porque eu vou com a Thalita para fazer as visitas nas escolas, a gente trocou eles de escola, e nós fomos juntos, cara, como é gostoso ir junto, você vê, e aí quando você soma a visão dela, soma a minha visão, e aí a gente consegue construir, poxa, a gente quer levar eles para esse ponto. Isso é muito legal. Como que antigamente, vou dar um exemplo, meu pai não conseguia. Então minha mãe fazia esse papel, né? E não tinha esse interesse, porque na cabeça das pessoas mais antigas, isso era uma função muito da mãe. Da mulher, é isso aí. É isso aí. Então isso vem se transformando, né? Ainda bem, isso eu fico muito feliz. Sim. A gente tem uma banda de pais dentro da escola. Caraca, que legal. Começou com banda de pais, só homem, e agora já tem mãe também. Então, assim, legal, que eles se juntam para ensaiar, vão pro estúdio, e aí no Dia das Mães, no Dia dos Pais, eles se apresentam. Legal, é muito cara. Legal. Diferente isso aí. Muito bom. Eles deram o nome de Banda Sem Dom, que a escola é Nosso Dom, eles falam que é a Banda Sem Dom. Que se for muito bom, não pode entrar. Legal. Então eu vejo com muito bons olhos a participação masculina no ambiente escolar, na educação infantil, que eu não via antes. Por outro lado, tem coisas que eu acho que a gente se perdeu enquanto nação mesmo, enquanto seres humanos. Acho que as mães são muito mais, as famílias, né, os pais são muito mais inseguros com relação a tudo, porque é muita informação, gente. Eu falei esses dias, eu gravei
um story, postei que falei, tá muito chato ser mãe. Porque daí tem uma pessoa que fala, não pode isso, tem que fazer assim. Aí a outra fala exatamente o contrário. E aí você fala, ai meu Deus. O que fazer? Desde a alimentação, tudo. Não pode dar suco. Não, agora pode dar suco. Então, é muito confuso. Isso gera nas famílias muitas inseguranças. Sim. Né? Então, isso é um ponto também que acaba atrapalhando no quantidade de informações, né? E todo mundo se dizendo especialista daquilo, especialista daquilo. E aí a mãe não consegue saber para onde ir, né? Esse é um ponto. Legal. Isso. Então, eu acho... E aí, também, antigamente, né? Na época que eu era aluna... A escola se preocupava só com a escolarização, né? Então, só com conteúdos pedagógicos. Vamos dizer, a gente vai lá para a escola, vai aprender português, matemática, história, geografia. E hoje, isso está um pouco terceirizado. Então, a parte de educar e ensinar os valores, algumas famílias acabam deixando isso para a escola. Sim. Então, é um desafio, né? É um desafio e eu não acho que é só obrigação da família. Sim. Não, eu acho que é uma parceria, tem que caminhar junto. Sim. Então, de um modo geral, é um desafio que a gente encontra. E eu ainda tenho sorte, porque os pais que a gente acaba atraindo são pais que participam, sabe? A gente recentemente, teve uma questão com um grupo lá e a gente fez uma reunião. Eu falei, preciso de uma reunião para a semana que vem e eu preciso de todos vocês, de todos os pais. E todos participaram. Importante. Então, é muito legal. E vários casos participou o pai e a mãe. Legal. Né? Então eu acho que a gente está evoluindo nesse sentido, mas é uma linha tênue, né? O quanto que é responsabilidade da escola, sim, toda essa formação, valores e tudo mais, e o quanto não é. Tanto que algumas famílias hoje se busca muito, busca muito escolas com algum viés religioso, porque, né, antigamente a maioria das escolas não tinha escola com... Sim, mas, sim. Não era tão explícito, né? Não, tinha escola de padre, de freira, enfim. Eu vejo que isso vem crescendo também, pelo menos na minha região. E aí a nossa escola não, né? A nossa escola não tem nenhum viés religioso e a gente entende que quem vai falar sobre todas as crenças, desde Fada do Dente, Papai Noel e religião, isso cabe à família. Então a gente tem que entender onde é o nosso lugar enquanto escola, respeitando a individualidade de cada família e também trazendo os nossos valores, né? De afeto, vínculo, amor, respeito. E tem espaço para todo mundo, né? Isso quando você fala é o que eu vejo. Poxa, se você é um pai, uma mãe que está buscando por uma escola que tenha um determinado segmento religioso, tá tudo bem. Tem a escola para você. Exato. Se você não quer ir por essa linha, também tem uma escola para você. Então isso é legal. E o mais importante, é a escola se posicionar. Porque quando a escola se posiciona, ela traz uma clareza do que ela entrega. E aí a família sabe, aqui eu vou ter isso, ali eu vou ter aquilo. Então isso é importante. E olhando para essa visão, né, que você colocou da presença dos pais, tem fortalecido. É claro que não é em todo lugar, né? Infelizmente não é em todo lugar. Mas eu vou colocar, poxa, a presença próxima ali da criança, mesmo, poxa, o pai não consegue ir levar a criança todo dia, estar todo dia, mas quando vai numa reunião, quando participa de fazer uma atividade de casa, isso tudo fortalece a criança no que ela vai vivenciar lá dentro. Porque ela sabe, poxa, meu pai tá participando, minha mãe tá participando, né? Então eu percebo isso que é importante, é uma mudança. O comportamento tem mudado. As famílias hoje elas estão prezando, né? Por uma qualidade de vida, por uma presença maior. Eu me dedico no trabalho, me dedico no que eu tenho que fazer, mas eu preciso me dedicar também à minha família. Mas isso também é uma bolha, tá? Eu sei que eu tô dentro de uma bolha, né? Sim. Eu tenho um público muito específico, né? E como você falou, tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu sou criada, cresci com todos os princípios cristãos aí, né? Que meu pai e me trouxe tudo isso, meu pai e minha mãe, mas dentro da escola a gente não usa uma bandeira, a gente trabalha a partir do respeito, do amor, do afeto, e é nesse caminho que a gente vai. Só que a gente tem que lembrar que eu tô falando de uma bolha. Eu tenho que lembrar, né, que antes não era assim. Não era. Por exemplo, quando eu tinha quando eu tinha parceria com a prefeitura, eu tinha uma presença masculina menor. Tá. Então eu entendo que é uma outra... Mas eu vou falar um pouco até da minha experiência. Eu tive uma experiência na área pública e na maior parte das subvencionadas, né, que como chamavam lá em Mogi das Cruzes, essas escolas parceiras da prefeitura são as subvenções. Elas de fato tinham uma participação menor dos pais mesmo, tanto que minha filha estudou em uma, e aí nós fomos a primeira família, o primeiro casal a ir visitar a escola, porque eu fui, essa escola já existia há anos que meu irmão estudou,
Então, assim, de muito tempo, mas não é nem mantenedora que fala, né? Então, aí tem a equipe pedagógica ali, a direção, falou, nossa, vocês estão sendo a primeira família que estava vindo, por quê? Porque era no bairro que eu nasci e eu queria entender as instalações, porque eu comecei a ver algumas coisas na Estela, começava a chover, ela ficava com medo, fecha tudo, eu falei, como é isso? Daí não é daqui. E aí, quando a gente foi na escola, eu entendi, porque a escola tinha um buraco no teto, então eles faziam isso de fechar, colocar um... Aí ela começou a se assustar. Então eu fui lá com a Thalita para ver o que a gente poderia colaborar, trazer parceiros, amigos para ajudar a instituição, né? Porque uma subvenção, ela não consegue se manter literalmente do recurso que recebe de um órgão público, né? Então eu entendo que na maior parte das subvencionadas ela tem uma presença da mãe maior do que do pai, né? E aí quando vai para particular tem mudado isso. Ainda assim, não 100%. Mas está sendo uma questão de mudança. Na nossa realidade, a gente tem uma participação bem expressiva dos pais. Tanto de levar, buscar. Legal. Minha realidade é muito privilegiada. Você falou uma coisa que eu queria te ouvir mais, que é sobre a questão da contratação, sobre a formação das pessoas, né? O desafio que é lidar com gente. E nós sabemos que à medida que a gente cresce como instituição, a gente vai precisando de mais pessoas, a gente vai precisando de mais professores, a coordenação, tem ali uma estrutura de limpeza que vai mudando, tudo isso muda. E são pessoas que fazem isso acontecer. Não dá para você, mantenedora, cuidar do financeiro, pedagógico, marketing, vendas, tudo isso ao mesmo tempo sozinha. Não, você precisa de gente. Como que você está olhando para essa questão de contratação, formação? Como que você constrói essa pessoa que entra para sua instituição? Eu gosto muito de contratar as recém-formadas, assim, a gente gosta bastante. Não tenho só recém-formada, mas a gente contrata, no geral, a gente faz a primeira entrevista e depois a gente convida para fazer alguns dias de teste, a gente paga por esses dias, né, porque ninguém pode trabalhar de graça. E esses dias de teste vão revelar algumas coisas pra gente, principalmente a essência dessa pessoa. Então, a primeira coisa que eu olho é a essência. E depois a parte de competência técnica. Porque isso a gente desenvolve. Mas a essência do ser humano, o que a gente é de dentro para fora, é muito mais difícil. Isso não muda. Então, a minha equipe é uma equipe muito passional, eu falo. Porque eu quero que elas sejam assim. Eu quero que quando aquela criança dê o primeiro passo, que elas chorem mesmo, que elas se emocionem, que elas abracem aquela criança, que ela corra pegar o celular da escola para poder filmar, sabe? Mandar pro pai. Então, é isso que eu espero. Então, elas são muito sensíveis. E aí, isso tem os contras, né? Quando alguma coisa dá errado também, elas sentem muito, enfim. Mas é desse jeito que a gente contrata. A gente avalia primeiro a essência. Quem é esse ser humano? Os valores que essa pessoa tem estão alinhados com os nossos? Então, isso faz com que a nossa contratação seja um pouquinho mais desafiadora. Legal, né? legal. Porque a gente vai ter que olhar para dentro daquela pessoa. Ser humano, né? E eu brinco, né? Apesar de não ser uma escola religiosa, eu ouvi falar muito de Deus. Eu falo para elas que a nossa função é um cargo de confiança divino. Né? Que quando a gente vai numa loja e a gente é atendido mais ou menos, ou você sente que não deram muita importância para você, a gente evita voltar. Sim. Mas os nossos alunos, se eles não tô falando de maus tratos, tá? Mas assim, se eles estiverem ali, né? Eles estão ali e eles não receberam o melhor, nosso melhor. Se é um dia que a gente não tá mais muito legal e a gente não dá o nosso melhor, eles vão voltar, porque eles não têm essa escolha. Sim. E aí é que mora a vulnerabilidade dos nossos clientes de fato, né? Que são os nossos alunos. E é por isso que a gente tem que sempre lembrar que a nossa supervisão ela é divina, né? É um cargo de confiança de Deus mesmo, porque a gente tem o poder, olha só, o poder de transformar a vida. Sim. E esse poder, ele é pro bem e ele é pro mal. É verdade. Por isso a gente vai dar o nosso melhor sempre. Verdade. Por isso, quando eu vou trocar uma criança, eu preciso olhar no olho dela e dizer, licença, eu vou tocar no seu corpo, né? Eu vou te limpar, eu vou tirar sua fralda. Porque é um ser humano como eu, Priscila, uma adulta, gostaria de ser trocada, né, cuidada, higienizada, se eu não pudesse fazer por mim mesma. Sim. Eu queria que fosse desse jeito. Sim. Então é nesse sentido que eu falo, a gente faz até formação sobre afeto, respeito, criação de vínculo e tudo mais, porque a gente precisa lembrar, né? Escola, assim como hospitais, a gente precisa trazer sempre essa humanização, senão fica tudo no automático. Sim. E existe já, inclusive nos hospitais de ponta, aí um trabalho muito forte de humanização. Sim. Para olhar para o ser humano que está ali, né? Que
A gente, quando a gente vai numa consulta, a gente primeiro percebe como a gente é tratado. A gente não tem condição de avaliar a competência técnica do médico. Não então, dá tempo também, né? Não, a gente não é médico. Eu não sou médica, não, eu tenho conhecimento do Google, né? Sim, verdade. Então, como eu sou tratada, e se aquele profissional, ele de fato está olhando para mim. E é isso que a gente tem que trazer para dentro da educação. Sim. A gente tem que olhar para aquela criança. E olhar para ela de fato, né? Qual é a necessidade? A gente é tão diferente um do outro. A gente é um universo inteiro dentro da gente. Cara, que legal você falar assim, porque é aquilo, né? A educação é de fato uma transformação. A gente impacta diretamente na vida de uma pessoa. Eu digo que se não fosse educação na minha vida, eu não estaria aqui hoje, porque como fez sentido, cada professor, me lembro, recentemente faleceu a minha primeira professora, a professora Eunice. Ela foi uma professora, era carrancuda, e, sabe, exigia muito a questão do caderno de caligrafia, eu fazia vários, mas como foi importante, ela encontrava ela enquanto morava em Mogi, abraçava, agradecia, porque ela fez muito sentido na minha jornada, e depois eu fui encontrando outros professores, diretores de escola que se recordam, então assim, essas pessoas, elas transformaram a minha jornada, e se não fosse elas, de fato a gente não conseguiria dar passos, né? Então a educação, ela leva para esse caminho de você tanto impactar positivamente como negativamente também as marcas que vão sendo deixadas. E esse cuidado que você tem, olhando para uma educação infantil, cara, a gente consegue visualizar, né? A criança bem daqui um tempo indo para um Fundamental 1, 2, ela já vai muito mais tranquila, muito mais confiante. Até quando você transmite no olhar, que você vai trocar e você transmite confiança, segurança para a criança, aquele choro que ela está tendo vai diminuindo, vai parando, ela vai ficando tranquila, sabe o cuidado que a tia vai ter, que a professora vai ter, que a instituição vai ter, o pai visualiza isso. Então é muito bonito isso. A educação, eu acredito que ela tem uma necessidade de olhar para business, para o negócio, para o crescimento, mas também esse olhar humano. E quando fala de negócio, né, e eu sei que você tem gostado e tem buscado mais essas informações, como que você hoje tem levado essa visão humana para dentro do negócio, para dentro da instituição, para dentro das construções que você está fazendo ali? Porque a escola hoje ela está também saindo do papel só pedagógico, mas olhando por todos os pontos que antes ela não tinha tanto uma preocupação, que é o marketing, que é o comercial, que é o financeiro, que é as parcerias, que são os eventos. Como que você tem construído essa jornada até para levar, e depois eu queria que você falasse, você é muito boa de network, né? Então eu sei porque todas as coisas que estão acontecendo ao seu redor também são fontes do network que você tem construído. Como que você tem levado o negócio, a visão de business, como você tem buscado e levado para a sua instituição? Eu acho que eu sou boa de visualizar muitas coisas, mas eu acho que nisso eu ainda tenho muito a aprender, sabe? Eu comecei a perceber nos comentários do Google, a gente tem nota 5, a gente não tem nenhuma nota menor que 5. Topo. Né? A gente tem quase 100 lá depoimentos. Legal. E eu me emocionei mesmo. Quando eu comecei a pedir para os pais, olha, vão para o Google, a gente precisa que vocês façam uma avaliação para a gente aparecer no Google, sim, né? Eu chorei, assim, emocionada, porque as coisas que eles escrevem ali, falam assim, nossa, valeu a pena todo esse esforço, não ter desistido, todas as vezes que eu quase desisti, né? Sim. Então eu acho que isso sim deveria ser usado até melhor por mim, e por isso que, né, eu te procurei e tudo mais, pra gente usar isso a nosso favor. Eu acho que a gente ainda está engatinhando, tem muito a se fazer. Tá. Se eu tivesse a mesma expertise, no mesmo nível que eu tenho de sensibilidade pelo jeito que eu quero que os meus alunos e famílias sejam recebidos, eu não teria mais nenhuma vaga disponível. Mas é um processo, e você está avançando muito, porque eu falo que você está construindo coisas que mantenedores com muito mais tempo, bagagem, não estão conseguindo. Então isso demonstra também que você é boa no que você está fazendo de business, de negócio. Sim, eu acredito muito no negócio. Educação é uma área que vai crescer cada vez mais. Eu acredito muito, né, na empresa. Eu aprendi muito nesse caminho porque eu era muito coração, porque diferente de outras coisas que eu já tive, que eu já empreendi, a educação, ela tem o meu coração, sabe? Então,
eu fazia coisas que não eram muito adequadas. Por exemplo, uma família que eu gosto muito, super parceira, e ela quer muito estudar ali e não tem mais condição financeira. E eu acabava fazendo descontos, por exemplo, que não pagavam o meu custo. E aí, para você manter a qualidade, esse dinheiro tem que sair de algum lugar. Sim, ou seja, você estava pagando para o aluno estudar, né? Exato. Então, eu já vivi muito isso. Sim. E eu acho que a maturidade no negócio te traz um entendimento de até onde você pode ir, né? E a gente tem essa questão, a gente tem um olhar social. Então, a gente tem um número de bolsa social que a gente vai oferecer, né? Sempre vai ter lá aquele número e tem que ser para a família que tá alinhada e tudo mais. Tá correto. Então, essa questão do desconto era uma coisa que eu tinha muita dificuldade de trabalhar e eu tenho aprendido. E trazer um olhar para as famílias entenderem que ela tá pagando por esse acolhimento. Né? Então, eu tenho mais adultos do que, se você for olhar, que você é previsto em lei o número de adultos por criança, eu tenho mais. Por quê? Porque na minha realidade eu só consigo oferecer aquela qualidade e aquele acolhimento se eu tiver esse número. Legal. Então, assim, nós não somos hoje a escola mais barata, se a gente for falar de valores. A gente também não é a mais cara, mas a gente não é a mais barata. E não dá, a gente tem que se posicionar mesmo. Total. Né? Olhar e entender o valor que a gente tem. Então, como negócio, eu acho que eu tô amadurecendo e eu ainda tenho bastante a aprender. Sim. Eu falo que a nossa escola é a melhor escola de Jundiaí, sem a menor dúvida, né? Legal. Porque a gente tem resultados pedagógicos. Sim. E a gente tem crianças vivendo uma infância de verdade, né? Aprendendo e vivendo uma infância do jeito que tem que ser. Porque a gente valoriza muito o brincar, a gente entende que é a melhor forma de pesquisa, a gente trabalha respeitando o outro e, ao mesmo tempo, a gente não é uma linha radical no sentido de não querer nunca oferecer um momento mais concentrado. Então, tem um momento que a criança vai sentar, vai fazer uma atividade de apostila. Então, a gente busca muito esse caminho de equilíbrio entre o brincar, que é muito necessário e importantíssimo. Eu falo que brincar é coisa séria, né? Sim. E na escola a gente tem que ter um olhar pedagógico. Então, quando eu ofereço uma brincadeira, eu tenho que ter intenção pedagógica nela. E caminho também em equilíbrio com o momento de que, olha, agora eu vou sentar, eu vou me concentrar e eu vou fazer um registro aqui nessa apostila, nessa atividade escrita, porque à medida que eles vão crescendo, eles vão tendo mais isso. A vida é assim, né? Sim. E olhando para isso, qual que foi quando você começou a entender essa percepção de negócio, de business para sua instituição? O que foi o primeiro ponto que você falou? Aqui eu preciso atacar porque eu preciso me desenvolver mais, eu preciso olhar melhor, de acordo com o que está sendo a movimentação da educação, as coisas estão indo por esse caminho. Qual foi o primeiro ponto? Eu preciso melhorar mais, foi aquilo que a gente conversou lá atrás, né? A questão de internet. Legal. De se posicionar na internet. Isso foi interessante você falar, porque eu lembro uma fala sua e aí não tem como se esquecer, né? Eu falei, olha, se você trouxer toda a sua história, toda a sua bagagem para dentro da rede social, as pessoas vão se conectar e vão comprar você, com certeza. Qual mãe não quer ter o filho assistido por uma mantenedora que teve 6 filhos, que já vivenciou todas as fases, está vivenciando e vai me dar tranquilidade e confiança? E aí você falou, poxa, mas será? Eu acho que não vai rolar, eu acho que não é assim. E até tem coisas importantes que eu vejo você falando e que ainda é uma construção, porque eu vejo a Priscila já formando, sendo mentora de outras mantenedoras, trazendo formações que olhem para essa parte de maternidade, porque você vivenciou uma experiência que não é comum. Quantas mães no Brasil hoje têm 6 filhos? Qual que é o percentual? E além disso, as fases que você viveu, isso que é o importante para você trazer como bagagem. Então assim, poxa, será que você trazer uma formação para suas mães, para as mães de outras instituições, isso não traria um peso? Sim, eu acho que as escolas realmente não percebem que a gente, hoje está sendo falado muito sobre puerpério, né? Que são os primeiros 24 meses ali de vida da criança. E quando a gente recebe o nosso aluno, a maioria vem nesse período. Eles ingressam na escola nessa idade. 6 meses, né? 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio. Algumas mães esperam completar 2. E aí, essa mãe, ela vem com tudo que é vivido no puerpério. Eu não sou da saúde, eu não posso falar com esse olhar da saúde, mas eu posso falar por mim. De mãe. Com o meu olhar do que eu vivi. A gente tá com os hormônios em fúria, a gente tá super sensível, cheia de insegurança. E isso, gente, acontece na maternidade da barriga
E também acontece na adoção. Eu vivi o meu puerpério mais difícil, mais desafiador, com mais choro, instabilidade de humor, e a hora da bruxa, e todas aquelas coisas, foi na adoção, e eu adotei 2 adolescentes. Né, que eu acho que é interessante, que eu não falei aqui. Quando eles chegaram, quando eles nasceram pra mim, eles tinham 12 e 14 anos. Tá, uma fase diferente já, né? Mas é um puerpério, a gente vive. Sim. Porque tá nascendo uma pessoa pra você. Né? É muito doido isso. Então, quando a gente recebe as nossas famílias ali, os pais, eles estão nessa fase e eles precisam ser acolhidos. Sim. É importante que eles se sintam acolhidos. E óbvio que em algum lugar existe ainda, mesmo acolhidos, a insegurança ela vai existir. Mas quando você pega essa família e fala assim, olha, vou te colocar aqui nesse grupo de WhatsApp. Coisa simples. Sim. E todo mundo aqui já passou por isso. Eu coloco a pessoa no grupo e falo, bem-vindo, Everton, pai do João. Sim. Gente, ele tá chegando aqui agora na cidade, é a primeira vez deles na escola, eu não preciso falar mais nada. Os pais falam assim, fica tranquilo, comigo eu me senti assim, assado. Então, a gente forma uma comunidade, a gente tem uma comunidade. Né? Isso é legal. E a gente estar dentro de um lugar onde a gente se sente pertencido, né? Eu pertenço a esse lugar, isso traz um lugar de segurança. Sim. E eu falo, né, a mãe, o pai, são as pessoas que a criança mais confia. Então, quando está no processo de adaptação, se o pai e a mãe têm certeza, se eles estão confiantes, o processo flui melhor, porque se a mãe tá insegura, a criança fala, poxa, mas nem minha mãe acha que isso aqui é um lugar bom pra mim, não vou ficar aqui de jeito nenhum. É verdade. Então, por isso que eu sempre digo, acolher as famílias é o que a escola precisa fazer em primeiro lugar. Cara, verdade. E por isso que, quando você fez aquele seu vídeo contando um pouco da sua história, gerou muita conexão. As pessoas Você viu os comentários? Eu fiquei surpresa. A falar, caraca. E aí, e isso é um interessante, porque todo e qualquer mantenedor, ele acaba acreditando que eu vendendo mais a minha escola, eu tenho mais resultado, mas eu vejo que é o contrário. Quanto mais eu me vendo, eu consigo mais resultado para minha escola. Porque o pai, mãe, ele quer ver quem está à frente daquele negócio, quem que é a dona, quem que é o dono. Deixa eu ver de fato, será que ela vai me acolher? Será que ela se conecta comigo? Onde que ela tá? E aí quando traz um vídeo seu e você mostrando a sua jornada, a sua história, de onde você veio, onde você tá, a sua família, isso gerou conexão. Mas né? isso eu tenho que confessar que não foi ideia minha. Não, mas graças a vocês. Mas o que foi legal é que assim eu te vi... essa sacada, né? Mas eu te vi de uma forma muito diferente. Como eu continuo te vendo, eu falo, poxa, a Priscila, ela precisa levar essa experiência dela para mais escolas. Porque tem muitas escolas de educação infantil que elas estão encontrando o desafio, poxa, por que eu não consigo mais alunos? Por que eu não consigo crescer? A questão não é essa. Mas olha bem para a maneira como você está recebendo quem está contigo. Olha bem para a maneira como você está se posicionando, se expondo. Porque as pessoas, de fato, hoje... Quantas pessoas hoje estão no seu Instagram? Quantas pessoas ficam vendo seus stories? Se você falar, eu não tenho 10 mil seguidores. Tá, mas se você tem 1.000 seguidores e 500 estão vendo seu story, cara, é isso. Imagina se você leva para sua rede social da pessoal. Escola. Entendeu? Então as pessoas gostam de olhar, ver você falar, ver a sua jornada igual. Você tem banda, você tá com seus 6 filhos, você tá com seu marido. Cara, vocês vivenciam experiências diferentes, vocês estão se conectando, você está buscando parcerias, as pessoas estão começando a bater na tua porta e falar, eu quero você no meu negócio. Cara, isso, para tudo que você tá gerando, não é por conta da potência só da sua empresa, da sua escola, mas da potência da Priscila. Então, trazer essa força maior, cara... E da equipe que tá comigo, né? Não sou só eu, né? Quando eu falo você, nunca tem só uma pessoa, não tem como. Às vezes numa marca parece só uma pessoa, mas por trás, cara, se aquela galera por trás não existir, esquece, não vai acontecer. Sim, eu valorizo muito a equipe que tá comigo, inclusive valorizo quem já passou. Que não está mais, sabe? Sim, legal. Pessoas muito maravilhosas fazem parte dessa jornada. Legal. E eu sou muito grata, assim, eu falo que ficam para a vida toda. Outras pessoas que trabalharam comigo, coordenadoras que viraram melhores amigas, enfim. Porque realmente a equipe é muito humana, sabe? Verdade. A gente consegue entender isso, é por isso que eu falo que a gente contrata pela essência. Porque se não forem pessoas que estejam alinhadas com a essência da escola... Isso é legal, quando a gente se conecta com os valores, com os princípios, com as virtudes, com quem tá do outro lado fala, caraca...
Meu, é isso que eu penso. A gente vai também ter divergência, mas é muito tranquilo, é muito bom. A gente consegue construir junto, visualizar junto, né? Então, isso é legal. Sim, isso é legal. Eu fiz uma renovação de votos, né? Que a gente nunca tinha feito uma cerimônia de casamento em 2019. Tá. E aí, dos meus padrinhos, 3 casais eram da escola. Caraca, que legal. Falei, gente, ou que, na verdade, um só ainda trabalhava, né, na escola, e os outros 2 casais tinham passado, né? Eram pessoas que passaram pela nossa escola e que ficaram para sempre, que estão para sempre na minha vida. Então, eu acho que a escola é isso. E eu vejo também que a equipe, elas também formam vínculos entre elas, sabe? E que vai além da escola. Sim. E eu acho que isso é positivo. E é muito controverso, porque vários empresários que eu converso falam assim, imagina, não dá para misturar. Não dá para misturar. Eu já ouvi isso aí, mas eu penso até ao contrário, porque para tudo que a gente quer construir, a gente precisa sim de criar uma relação maior. Eu acho que é importante isso. Mas é que não tem como, eu não planejo. Olhando para minha jornada, foi assim que aconteceu. Não, mas eu coloquei, por exemplo, para uma instituição, numa mentoria. Eu falei pro mantenedor, o quanto você conhece o seu time? Ele falou, Everton, poxa, ninguém tinha me dito isso. Eu falei assim, não é só saber o nome, mas você sabe com profundidade de onde essa pessoa vem? Ela é casada, ela tem família, ela tem filhos, por quê? Às vezes o resultado que ela não está te entregando não é porque ela não tem habilidade técnica, mas a situação dela, de onde ela está vindo, tá pegando, cara. Às vezes é uma situação com o marido, às vezes é uma situação com o filho que está crescendo, está jovem, está numa fase difícil e ela está trazendo tudo isso para dentro da escola. Como que você separa? Não tem como separar. E como que o mantenedor precisa se comportar? Conhecendo. Eu preciso saber no profundo do ser quem é quem que está lá. Porque senão eu falo, poxa, legal, eu quero aumentar minha instituição, agora eu quero ter 1.000 alunos. Aí eu chego em 900. E a galera tá toda descabelada porque o 900 a gente nunca chegou a isso e começam a ter problemas. Só que eu consigo desenvolver aquela pessoa para suportar os 900 alunos, os 1.000 alunos, quando eu olho para dentro dela. Eu digo que é essa percepção, cada vez mais para mim tá clara, que não é habilidade técnica. A técnica eu aprendo ao longo do tempo. O ponto principal é o ser humano. Quando eu consigo saber quem é você lá dentro, lá no profundo mesmo. Poxa, Priscila vem de onde? Olha só, agora eu entendi. Talvez as crenças limitantes dela não é que são delas, mas vieram dessa jornada, cara. É normal, é a mesma coisa minha. Mas isso com as famílias também, né? Por que essa mãe traz essa demanda? É lá da infância dela, é sobre cara. Ela, é né? sobre ela. A gente fala muito isso com a equipe, porque às vezes a equipe fica decepcionada, fala, nossa, mas eu fiz isso, e ela se apegou nesse ponto, né? Nesse único ponto que não deu tão certo. E aí eu falo, não é sobre você. Sim. Não pegue pro seu coraçãozinho isso. Sim. Né? É sobre ela. Isso é importante para ela porque ela tem uma outra história. Cara. E quando a gente consegue entender o outro, a gente consegue até acolher. É isso aí. Eu participei uma vez de uma sessão de psicanálise. E a psicanálise, ela traz muito forte isso, porque tudo que tem as nossas crenças limitantes, os nossos bloqueios, são da nossa jornada de infância, então até os nossos 12 anos ali. Então muitos desafios que o Everton tinha e que eu venho quebrando é por conta da minha jornada, da minha infância. Então eu comento, né? Eu gosto muito de carro. Mas por que eu gosto de carro? Porque eu me recordo muito bem também da jornada como era com meu pai. Meu pai sempre teve carro simples. E aí eu me lembro várias vezes, à noite, meia-noite, 1h da manhã, a gente saindo da casa da minha avó e o carro parava. O que aconteceu, pai? O álcool acabou. Aí todo mundo ficava naquele carro simples ali, num golzinho quadrado que ele tinha, e ele ia lá no posto, que era longe, dava 40 minutos andando, pra ele ir lá pegar o galão e voltava. Eu falei, caraca, meu, eu quero ter um carro melhor. Então, essa condição não é, poxa, o Everton de hoje, mas é dessa história. Por exemplo, uma outra coisa que me remete à minha infância, meus pais, eles não conseguiram estar tão presentes porque trabalhavam muito. Então minha mãe sempre trabalhou muito, meu pai sempre trabalhava muito. Então minha mãe é professora até hoje, mas ela dava aula de manhã, tarde e noite. Então ela ia de manhã pro Tabuão, do Tabuão ela saía para uma outra escola, à noite ela ia para uma outra escola e meu pai fazendo hora extra para se manter e tendo a ajuda das minhas tias, dos meus avós. E aí hoje, quando eu consigo levar meus filhos na escola, buscar, ou de alguma maneira não consigo ir todo dia, mas eu tá mais presente, eu falo, caraca, é por conta daquilo que eu não tive tanto e que eu não culpo eles, porque foi o momento deles, tá tudo bem. Então a gente conseguir olhar mais no profundo do ser, dá para entender o porquê que ela não consegue avançar, né? E olhar isso para as famílias é a mesma coisa.
ela reclamou disso porque ela vivenciou algo parecido. Uma pessoa que não teve mãe, provavelmente vai ser uma mãe super protetora. Sim, sim. Ela vai ser aquela mãe que qualquer coisa vai ser motivo de muita preocupação. Porque ela não teve mãe. Ou o contrário, uma mãe muito presente e que teve uma infância muito tranquila, é aquela mãe que nunca reclama de nada, que tá sempre tudo bem. Então, quando a gente começa a entender como funciona, né? E isso acho que também a maturidade da escola isso aí. Me trouxe, e eu consigo falar isso para a equipe, né? Calma, não é sobre você. Mas não é sobre você, mas é uma dor dessa família. O que nós podemos fazer sem atrapalhar a nossa rotina aqui para melhorar isso. Legal. Né? Porque às vezes parece uma coisa minúscula. Sim. Mas para aquela família não é. Teve uma vez, eu conto essa história que é muito engraçada. Toda vez a mãe falava assim, eu quero que a chupeta fique nesse bolsinho lateral. E aí, dependendo de quem organizava a mochila, não colocava naquele bolsinho bendito lateral. Colocava em outro lugar. E na escola, é muito comum as crianças ficarem o dia inteiro sem chupeta. Mas eles chegam na porta, na hora que eles vão para casa, eles querem entrar no carro e já colocar a chupeta. Sim. E a mãe tinha tido um dia muito difícil. Aí a criança começou a chorar, quero a chupeta. Ela pegou, foi enfiar a mão para achar a chupeta. Não tava a chupeta. Aí ela teve que procurar, e no que ela procurou, ela encostou o carro, o para-choque e bateu o carro. Meu Deus. Aí adivinha de quem foi a culpa na cabeça dela, naquela hora? Da escola? Da escola. Ela voltou, achou que a chupeta não tava lá, e voltou assim, já na porta da escola. Isso faz muito tempo, tá? Essa equipe que tá, talvez nem lembre que a gente tá agora. Só as mais antigas vão lembrar dessa história. Eu já falei, eu já cansei de dizer. E aí, assim, foi muito agressiva. Ela tratou a pessoa muito mal. A colaboradora foi embora chorando. Nossa, foi um dia tão difícil só porque eu não coloquei, na cabeça dela, só porque eu não coloquei a chupeta naquele bolsinho, a chupeta estava na bolsa. Mas a gente tem que entender que a gente é um ser humano só, a gente é único. A gente não separa a cabeça. Não dá. Então a mãe tinha tido um dia terrível, muito injusto no trabalho. A criança também não estava legal, estava muito agitada. E aí começou a chorar. Era só ela enfiar a mão no bolso, que estava fácil, e dar para a criança, e a chupeta não estava ali. Então, para ela, de fato, aquilo era um erro gravíssimo. Então, o que eu posso fazer enquanto escola para isso não acontecer de novo? A primeira coisa que eu tenho que fazer é, me desculpa, a gente não colocou a chupeta no lugar certo. Mas você entende que para uma pessoa, se eu contar isso para alguém, vai falar assim, eu não acredito que ela foi brigar com você porque a chupeta não estava no bolsinho X, estava no Y, que era do outro lado da bolsa, que a professora só não esqueceu a chupeta. Mas aconteceu, né? E aí a gente tem que entender. Depois, a mãe mais calma foi na escola, pediu desculpa, mandou um chocolate para a professora. Ficou tudo bem. Sim. Mas a gente tem que entender que aquilo não é sobre a gente. Quando a gente quando uma mãe fica muito irritada com alguma situação, pode ser uma situação como essa, a gente tem que sempre acolher, porque são seres humanos. Sim. E eu já fiz coisas parecidas como ser humano, já tive dias difíceis e tratei alguém como não deveria ter tratado, sabe? E que legal que você teve a visão da autorresponsabilidade, né? Poxa, não é sobre a equipe, mas o que nós podemos fazer para melhorar, né? Isso é muito bom, porque você não terceiriza também a situação. Não. Poxa, é uma situação sua, não é um problema não. Você internaliza e você consegue responder. E aí eu queria também ouvir de você um pouco do seguinte, para onde você está? Qual que é o futuro do que você visualiza da educação? Para onde você acha que a educação está indo? Quais são os desafios que a gente vai enfrentar, o que já estamos enfrentando e que eles vão aumentar ao longo do tempo, daqui para frente? O que você vê de positivo, de novo, também que está chegando? Como que você olha para frente do futuro das tendências para a educação? Eu acho que de positivo que está acontecendo, de um modo geral, é que as famílias não buscam apenas agora aquela questão tradicional. Eu quero que meu filho só passe numa prova, no vestibular. Apesar de ser a nossa realidade, né? E a maioria das escolas da nossa cidade, elas têm esse olhar para o vestibular, mas muitas famílias têm questionado esse formato. Legal. Né? E eu acho isso muito positivo. Então, com isso, muitas escolas estão surgindo com novos olhares. Então, assim, a nossa nova unidade vai ter um viés muito direcionado para o empreendedorismo. Legal. Mesmo para os pequenos. Gestão de finanças. Coisas, assim...
eu não sou muito boa de gerir as minhas próprias finanças pessoais, né? Eu sou muito melhor para gerir o da escola. É natural, né? A gente cuida mais do negócio do que de casa, do que de casa. Mas eu acho que isso é um problema, porque meus pais também não foram bons gestores das finanças deles. Entendi. Apesar de trabalhar com muito pouco, né? Que é uma realidade de gerir o pouquíssimo dinheiro é mais difícil. Sim. De fazer tudo dar certo, tudo caber ali, né? Então eu acho que é interessante que as crianças comecem a ter essa noção. O Cortella, ele fala sobre, ele usa um termo que ele fala da pamonhalização, não sei, do processo da pamonha, não vou saber falar a palavra agora, que ele inventou essa palavra, que ele fala que hoje em dia, né, o que ele quer dizer com isso? As crianças têm, principalmente na nossa bolha aqui, na região sudeste, sul, né, e nos grandes centros, nas grandes cidades, a gente pede uma coisa no celular, então eu quero comer uma pamonha, ou eu quero comer um lanche, e em 30 minutos está na minha porta, feito. Então o que a gente ensina para os nossos filhos? Que eu posso desejar uma coisa e ter, e ela vai chegar em 30 minutos. Rápido. E aí tudo existe processo. Né? Então, para um doce ficar pronto, alguém teve que tirar o leite da vaca. Sim. Né? Sim. Teve que colher, ir lá pegar os ovos, e aí alguém teve que preparar, fazer a mistura. E depois teve um tempo no forno, e depois um tempo na geladeira, e depois ele foi embrulhado, e depois ele chegou, alguém comprou no mercado, teve que passar no caixa. Então tem um processo. Né? E quando eu era criança, porque faz muito sentido o que o Cortella fala, quando eu era criança, a gente juntava na calçada. Eu tenho 40 primos direto, só por parte de mãe. Caraca, que legal. Então a gente juntava aquela galera, então a gente tirava, né, debulhava o milho ali, né, tirava os cabelinhos e brincava também e tal. Aí umas tias iam já cozinhando milho e daí outra na máquina de costura, elas faziam a casinha da pamonha na máquina de costura, que sabe? Legal, com a palha. Cara. E aí era assim, a gente começava às 9 da manhã, a gente ia comer aquela pamonha às 5 da tarde. Esse processo que eu vivi quando era criança, eu entendo hoje que é muito, muito valioso e me gerou uma musculatura emocional. Fala-se muito de inteligência emocional. Sim. Mas essas vivências, as crianças hoje perderam, não se tem mais. Então, a gente traz isso para dentro da sala de aula, né? Legal. Então, a gente tem, até nessa questão de culinária, tem um projeto da nossa Nutri que vai lá e cozinha com as crianças. Então, eu acho que a educação está indo para esse caminho, de trazer alguns valores que a gente perdeu por conta das facilidades do mundo moderno, né? Da gente conseguir esperar a nossa vez, da gente ter autocontrole, de saber que vai levar um tempo para aquilo, para a gente conseguir aquilo, não ser imediatista. Então eu acho que isso é muito positivo para a formação dos nossos filhos, né? E das próximas gerações. Então a gente vai por esse caminho. Legal. As escolas todas hoje em dia, né, se dizem bilíngue, então elas trabalham. Mas não são, né? Mas trabalham com alguma ênfase na língua inglesa, pelo menos. Então, eu acho que isso também é um futuro da educação. Legal. E, no nosso caso, para onde a gente quer ir? A gente caminha para a abertura de um ensino fundamental e depois um médio, que seja tão respeitoso quanto ao serviço, né, quanto a qualidade que a gente oferece no infantil. Legal. Então, é esse o próximo passo. Tem prazo já para essa Então, é possível que seja já para 2026, mas pode ser que não dê tempo. Tá então, bom. Talvez aconteça em 2027. Tudo vai depender de algumas coisas que estão acontecendo. Legal. Tanto de obra, aprovações nos órgãos fiscalizadores, enfim, e tudo mais. Mas Legal. Tá acontecendo. Legal. Não, é bom ouvir porque é para onde você falou que está indo. Eu acho que é importante mesmo a educação, ela poder voltar, né? É até estranho falar voltar naquilo que ela fazia antes, né? Dos jogos de tabuleiro, nesse contato ali entre as crianças. Os celulares, né? já saíram de dentro das escolas. Isso já é um passo muito legal. Isso assim. é legal porque você começa a ter essa relação entre eles. Eu tenho também alguns adendos que poderia introduzir a tecnologia de alguma forma sem perder esse valor da essência ali da relação, mas é um caminho de ser observado. Não, eu acho que a gente não pode entender que a tecnologia é nossa inimiga. É isso eu aí. sempre falo para as famílias. Esse é o ponto. A tecnologia, né, as telas e tudo mais, ela é uma ferramenta. É isso aí. E assim como um martelo pode matar uma pessoa, ele pode construir uma casa. Sim, né? sim. Então, a internet, toda a tecnologia, inteligência artificial, tudo isso, ela vai tudo ser usado como
para transformar para o bem e para o mal. Sim, sim. Né? Então, eu acredito muito nisso. A nossa escola não tem televisão, não usa telas, porém, quando existe alguma intenção pedagógica, as crianças acabaram de fazer um trabalho sobre a metamorfose da borboleta. Tá. E a professora fez, a gente conseguiu, foi a primeira vez que a gente conseguiu fazer mesmo, coletar os casulos, porque ela tem bastante lagarto, porque nossa escola tem área verde, e elas criaram um viveiro e os casulos ficaram ali, e depois viraram borboleta, as crianças conseguiram acompanhar todas as fases ali. Mas além disso, ela trouxe um vídeo antes para as crianças entenderem o que ia acontecer. E eu acho isso riquíssimo. Sim. Eu poder usar esse recurso, né, com uma intenção pedagógica, é maravilhoso. Eu falo até a importância da tecnologia e tudo mais, por quê? Para despertar o senso crítico também. Porque senão a gente tirando, não vai ter mais tela, não vai ter mais celular, eu não consigo ter senso crítico. E aí eu vou formar jovens, crianças que vão ir para o mercado e que elas não vão conseguir saber se é real ou se não é. O problema das telas, que eu falo para os meus filhos, né, que são adolescentes, a gente tem altas discussões sobre isso. Legal. Lá em casa meus filhos têm de 22 a 14 anos, né? Então eles já se sentem muito politizados. E eu já tenho filho de direita e filho de esquerda. Caraca. Então é muito doido porque eles discutem. Não, isso constrói, eu acho que é muito legal. Na hora do jantar ali é bem. Mas as telas, o que a gente fala, né, é que o problema é o algoritmo. Fala para eles. Se você busca por um assunto que te interessa, diferente de quando nós éramos crianças, que a gente assistia um programa de televisão. E para esperar o próximo que a gente queria assistir, tinha um outro no meio que não era muito no nosso interesse, ou então falava uma linguagem que a gente não concordava, mas a gente era obrigado, se quisesse, assistir. Sim. Hoje não. Então só aparece pro meu filho que tem um pensamento político de direita, só coisa que ele concorda, que ele quer ver. E para minha filha, que tem um pensamento mais esquerda, aparece só o que ela quer ver. E a gente não constrói o senso crítico. Eu preciso olhar o mundo como um todo para construir o meu pensamento. É isso aí. E o problema das redes sociais hoje e das telas, no meu ponto de vista, e é muito peculiar, que eu não sou dona da verdade, mas pensando para os meus filhos, é que eles só recebem aquilo que é do interesse deles já. E aí você fica restrito, não aprende, né? Você não constrói, né? Exato. Esse é um grande ponto, porque eu falo, poxa, é interessante, eu tiro o celular da escola, legal. Ninguém pode ter, mas é interessante também eu ter algumas atividades que eu introduza para eles poderem construir, porque hoje o mercado, e entendendo até mesmo esses jovens que vão daqui a pouco virar empresários, empreendedores ou vão trabalhar dentro de algumas companhias, é necessário esse conhecimento do universo digital, né? Então é claro, como assim? Porque vai fazer parte do dia a dia dele. Então, e se eu não trago isso, qual que vai ser a efetividade desses jovens conseguirem acessar esse universo? Então é legal trazer junto, mas sem perder, obviamente, isso. Até esse caminho que você falou, né, do viver e tal, eu me recordo da minha mãe falando, né? Ela é uma professora de alfabetização, então minha mãe é professora de primeiro ano, e ela é tradicional. A visão dela, ela fala, olha, eu entendo que cada vez mais o formato como eu ensinava antes funcionava muito melhor do que hoje. Porque ela trazia uma percepção que acontecia, o aluno ia para um segundo ano, já saía falando, sabendo o nome, sabendo construir e avançar. Hoje já não, de acordo com alguns métodos. Então é essa vivência que você traz, poxa, de recordar, né, o acesso ali ao viveiro, de você ver todas as fases da borboleta, de você poder permitir eles tocarem, às vezes, de plantar, colher, saber do processo, vai formando também o que a gente deseja lá na frente. Exato. E tendo uma conexão também com esse universo aqui que é a internet, a gente forma, cara, um ser que ele vai conseguir discernir as duas coisas e tá mais completo lá na frente. Né? Acho que o desafio agora, porque assim, a gente gravava tudo na memória quando a gente era... Eu sou de uma geração que eu só fui ter celular adulta. Eu não tive a mesma coisa, isso aí. E aí a gente tinha que gravar na memória. Quando eu tinha que fazer trabalho, a gente tinha em casa uma enciclopédia que meu pai comprou em 1 milhão de vezes. Sabe daquele pessoal que passa vendendo coisa na porta de casa? Então eu queria fazer um trabalho, era um Aurelião assim, como se fosse um dicionário que tinha sobre vários assuntos e era ali a minha fonte de pesquisa. Hoje não. A informação e o conhecimento está na palma da mão deles. E o que a gente precisa então ensinar na escola?
a gente tem que fazer com que eles, criar oportunidade que eles tenham um senso crítico. É isso. Para que eles não sejam a geração que olha e acredita em tudo que vê. É isso. E aí é muito desafiador. Porque o algoritmo só mostra aquilo que você já acha certo. Sim. E aí você vai ficando cada vez mais bitolado naquele achismo. Sim. Né? E você vai tendo mais certeza, olha lá, todo mundo que eu conheço e eu admiro acha isso. Então, meu filho, por exemplo, um dos desafios, eu falo assim, eu quero que você encontre, o seu pensamento está muito enviesado. Eu quero que você descubra uma mulher que você admira e você comece a segui-la. É o seu desafio da semana. Pronto. Vai lá, você tem que seguir uma mulher. Porque todo mundo que você está seguindo aí é homem, então você tem que ouvir mulher falar também. Sim. Né? Ou então para outra filha, calma, vamos entender o que ele está dizendo. Por que o pensamento liberal faz sentido? Né? É legal demais essa construção. É né? muito... E assim... Eu gosto desses debates, porque acaba que a gente consegue... Alguns mudarem a sua opinião, até mesmo nós conseguimos alterar um pouquinho. Respeitar a opinião do outro. Quando a gente entende o outro, né? Quando a gente entende o universo do outro, mesmo que eu não mude, meus filhos não vão mudar. Esses que eu tô falando, eles já têm um pensamento diferente. Bem definido. Mas eles vão conseguir respeitar o outro lado, porque me incomoda e me entristece demais uma dicotomia que a gente vive hoje. Essa rivalidade política. E precisa ser construtivo, né? Quando eu falo até sobre mudar, eu lembro que alguns bate-papos com os meus tios, eles mudaram as opiniões que eles tinham porque eles só olhavam para aquilo que se passava na TV. E aí, quando eu trouxe uma outra visão e entendi também o cenário deles, opa, deixa eu olhar isso aqui. E ao longo do tempo, eles falam, puxa, eu mudei aquela opinião. Então, essa construção, acho que ela precisa acontecer. É muito legal. A coisa mais linda da maternidade é você ver um ser humano se formar. E ver ele desabrochar e descobrir. Porque assim, quando chega a adolescência, você vai passar por isso, é um luto. Porque só criança morre. Né? Falando como eu me sinto, tá? Não como especialista, agora como mãe. Eu falo, mas cadê minha criança que adorava brincar disso e agora ela odeia? Cadê minha criança que não podia ver uma câmera que rebolava e fazia gracinha e fazia careta pra foto? Agora, toda vez que eu vou fazer uma foto, faz assim. Meu Deus. E tampa e põe a mão no rosto e o celular na frente. Cadê? Então, a gente vive um luto. Né? E aí, ver esse caminho da construção dessa adolescência e assim... Eu acho que a adolescência dos meus filhos eu não sei se eu esqueci, mas eu acho que é mais difícil do que a minha. Minha adolescência era mais simples, a gente resolvia as coisas de um jeito muito mais simples. E agora não, né? A minha filha fala assim, nossa mãe, como você tem amigo de escola? Eu acho que quando eu tiver a sua idade não vou ter nenhum. Porque você tem muitos amigos e eu não tenho nenhum amigo de verdade da minha escola. Mas eu vejo que isso é um problema gerado pelo uso do celular nas escolas, que vai melhorar agora. Também. Não, já está melhorando, porque a gente tem escutado muitos mantenedores falar que está sendo positivo. É que eu não tô dentro dessas escolas, né? Com os alunos mais velhos. Eles falaram, olha, tá tendo jogos de tabuleiro de novo, eles estão conversando entre eles, as amizades estão acontecendo. Isso é muito bom. Eu acho que ver nesta ótica é fato que a gente está tendo resultados positivos e interessante olhar porque a gente começa a valorizar o simples, né? Porque a gente valoriza um jogo, a gente valoriza ali uma reunião, a gente valoriza um bate-papo. Então, eu valorizo até quando eles não estão no celular, mas eles estão brigando. Tá tudo bem, meus filhos. Certo. Tá tudo sai certo. Do celular, não tem o que fazer. Eu falei, faz qualquer coisa, vai brigar com seus irmãos. Mas é legal, porque constrói, né? Então assim, Priscila, poxa, eu acredito que para onde você está indo, para a sua jornada, para aquilo que você construiu, traz uma força muito legal para outros mantenedores, para outras mantenedoras, pessoas que já estão na jornada, pessoas que estão começando, pessoas que estão no meio do caminho pensando em desistir. Então é legal você trazer essa sua fala, sua vivência. E assim, eu queria que você pudesse também, chegando aqui já nos finalmente aqui do nosso podcast, que você pudesse deixar uma mensagem para essa mantenedora, para esse mantenedor que está do outro lado, que está passando ali, uma mantenedora que agora a filha está prestes a nascer, ela que está grávida, ela já está imaginando, meu Deus, como vai ser minha vida, como que eu vou conseguir cuidar do meu filhinho, da minha filhinha e da minha escola que está crescendo, que está avançando. Qual a mensagem que você pode deixar para essa galera, para eles terem força e darem continuidade aí? Eu acho que eu posso falar desse lugar, eu me sinto empoderada para dizer, porque eu sou bastante resiliente, sabe? Legal. Passei por várias crises, assim. E para as mães, para quem vai ser mãe, agora eu falo para tentar simplificar.
Tipo, simplifica. Tentar olhar e pensa assim, nossa, daqui 10 anos não vai fazer muita diferença se tomar uma madeira morna, ou se tomar uma madeira temperatura ambiente, sabe? Simplifica. Para as coisas serem mais leves e seja mais generosa consigo mesmo, assim. A gente é muito generoso com os outros e às vezes se cobra demais e se culpa. Então, tá tudo bem, eu vou dar o meu melhor e se não sair do jeito que eu planejei, tá tudo bem. Outra coisa que a maternidade vai ensinar, para quem não tem filho ainda, é que a gente não controla nada. Não é nem que a gente não controla tudo, a gente não controla nada. Né? A gente planta. Agora que meus filhos estão chegando na fase adulta, eu tenho visto que eu acertei muito mais do que eu errei. Legal. Mas eu errei um monte. E infelizmente não tenho o que fazer. Sim, né? faz E parte daqui para também. frente eu vou tentar acertar mais ainda. E a gente dá o nosso melhor dentro daquilo que a gente é, daquilo que a gente recebeu. E mantenedores, se sintam abraçados, porque dia sim, dia também eu falo, vou vender essa escola. Não quero mais. Mas a gente faz a diferença. Eu acho que se a gente olha para o futuro e como é que a gente quer olhar para trás quando a gente estiver no nosso último dia de vida, né? O que eu construí? E aí, quem trabalha na educação, eu acho que é a base de tudo. Não desistam, não desistam. Principalmente os mantenedores que não estão aqui só pelo negócio. Sim. Né? Porque lógico que eu quero ganhar dinheiro, lógico que eu quero prosperar financeiramente, né? Não gosto de... Não sou uma benfeitora, não é isso. Mas não é só isso, sabe? Vai além de verdade, assim. Eu tenho o coração naquilo que faz. Então, se apeguem nisso. E vocês não estão sozinhos. Tá difícil contratar, tá difícil. Tudo isso tá difícil. A gente tá junto. Mas a gente tá junto. Boa. Obrigado. Obrigado por você ter aceito vir pra cá, participar com a gente, trazer essa mensagem. Eu acho que as pessoas precisam ouvir e precisam ouvir de gente que faz, né? De gente que tá ali no campo de batalha todo dia e ninguém melhor que vocês, que são donos de escola, que estão ali todo dia batalhando, se desafiando, controlando, equilibrando tudo, mantendo vida pessoal, mantendo a vida profissional, tanto com desafio, o tempo que, né, nós temos as mesmas 24 horas e parece que nós gostaríamos de ter... Pode espirrar, tudo certo. Não, consegui. Parece que a gente tem ali, gostaria de ter mais do que 24 horas para controlar tudo e não dá. Então, assim, é bom ouvir quem faz a coisa acontecer, quem faz a educação acontecer todos os dias. Então, obrigado. Fico feliz pela sua vinda, pela sua participação. Saiba que nós estamos juntos nessa jornada. Eu adorei. Obrigada pelo convite. Bom demais. Passou rápido o tempo, né? Nem parece. Falar de filho, E se tivesse informal aqui, se não estivesse gravando, eu ia ficar, olha esse vídeo aqui, olha que a gente tava lá fora. É bom demais, porque mãe gosta de mostrar foto de filho. Gosta. É bom demais. E é isso. Quero agradecer vocês que estão assistindo aí do outro lado. Mais um episódio do Educatom Podcast para levar informação, conhecimento e histórias como essa da Priscila para vocês, donos de escola. Tudo bem? Obrigado por hoje. Até mais. Até o próximo episódio.